bom eu explicar, porque eu mesmo tive dúvida, eu tive que perguntar para a coordenação, mas o que vai acontecer é que vai resetar, tá, pessoal? Então, pô, minhas notas do ano passado, muitos alunos, até pai de aluno, vêm procurar, pô, mas como é a situação do meu filho? Pera, seu filho está no primeiro ano? Então, calma, a disciplina, ela passou para esse ano, resetou, começou de novo, né? Então, essa é a primeira dúvida que talvez alguns aí tenham, né? O que você fez no ano passado vai ser bom, vai te ajudar esse ano, né? E aí a gente pode discutir se tem que ter algum peso, aqueles que se esforçaram e fizeram alguma coisa no ano passado para não perder isso aí, mas a princípio esse curso aqui está começando hoje. Beleza. Bom, eu vou então começar a apresentar. Primeiro, o que a gente vai fazer hoje? Apresentar um pouquinho de como vai ser o curso e por conta da nossa limitação de tempo, por conta da nossa limitação de tempo, né? Mas de um monte de outras coisas. Hoje mesmo e agora mesmo já vamos pau na máquina, tá? Vocês já viram, ou já devem ter visto que tem atividade lá no Classroom. Eu vou explicar. Mas já vamos iniciar hoje as atividades. Apresentar. Uma guia, será que vai dar? Claro que não. Uma janela. Claro que não. Parte 2. Então eu vou ter que apresentar a minha tela inteira. Ok? Ok. Tá. Às vezes a janela que eu quero não aparece, não sei porquê, mas vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. De novo, se eu cair a internet, se der alguma falha, eu não estou vendo mais vocês. Vocês me avisam. E vai ter uma hora aí que eu vou precisar que vocês abram a câmera. Vocês vão ver. Bom, então, professor Emiliano Carneiro Monteiro, eu vou dar curso para vocês de Biologia. Biologia, você já deve ter entendido. Biologia 1, aquele curso do ano passado. Vocês estão no segundo ano, legal. Mas a gente ficou devendo o curso aí do ano passado, que é isso que a gente vai cumprir agora. Não se preocupem, tá? Ou se preocupem, eu não sei. A gente vai estar junto também para o curso de Biologia 2, esse ano ainda. Vai dar tudo certo. E eu acho que vai ser parcialmente indolor para todos os envolvidos, tá? Bom, deixa eu contar isso. Então, como você já deve ter percebido, eu quero, né? E aí eu sei que outros professores estão fazendo o mesmo caminho, mas eu quero migrar o nosso curso, digamos assim, para o Classroom, para a sala de aula, né? Para a gente ter um registro maior do que acontece, uma organização maior do que acontece, e também porque a coordenação, vamos dizer assim, não vou dizer que ela insistiu, mas foi chegado a um acordo que a gente usasse essa plataforma. Tá? Para não ficar tanto dependente do WhatsApp, que tem as suas vantagens, mas tem as suas desvantagens, para não ficar tão, não digo desorganizado, mas o professor receber atividade daqui, de cá, de acolá, e pelo que eu vi, né, não sei para vocês, mas para mim, o Google Sala de Aula tem umas praticidades muito interessantes, né? Vocês estão com muito trabalho aí, a gente está com muito trabalho aqui, a gente está em casa, tem que cuidar da família, cozinhar, todo mundo tem que fazer isso. Então, qualquer praticidade é bem-vinda, né? E lógico, as nossas funções de trabalho que a gente tem que mandar ver com tudo isso, né? Vejam para vocês, eu já tive colegas, alunos, deixa eu deixar a pessoa entrar. Eu já, colegas não, alunos, né? Discentes. Já ouvi alunos falando que gostaram do Classroom, né? No ano passado, eu passava tudo pelo WhatsApp, mas deixava lá no Classroom, e já vi aluno falando, pô, legal, bacana. Eu prefiro no Classroom. Põe lá, professor. Né? Então, talvez seja bom para vocês também.
Aí uma questão que possa causar problemas é a questão de acessibilidade. Vocês veem, pô, eu acho difícil, pô, no celular não dá para acessar, eu não sei, eu não acesso do celular. Mas eu acho que dá para acessar do celular. Tá? Então, é isso. Vocês vão ver esta semana, hoje, já tem 3 atividades lá, eu já vou explicar, calma, não se desesperem, né? Primeiro porque uma a gente vai fazer junto, e segundo porque semana que vem vai ser um pouquinho mais leve que isso, tá? Mas não se desespere, a gente chega lá. Então tem 3 atividades lá, e as 3 vocês têm que enviar por lá. Uma é um formulário que vocês vão fazer no computador mesmo, e as outras 2 é aquele esquema, vocês façam no caderno, façam como preferirem, e enviem o arquivo por lá. Tá? Vamos tentar fazer isso. Ah, professor, não foi. Ah, professor, não deu. Ah, professor, deu problema. Tudo bem, a gente vê, estamos testando. Né? Tranquilo? Mas é por lá, a princípio. Algumas atividades eu vou manter, enviar pelo e-mail, como era ano passado. Né? Vocês enviem por e-mail dentro do prazo. Vou falar do prazo. Mas não todas. A maioria agora é só sala de aula. E o WhatsApp vai ficar a nosso lugar de postar dúvida, comunicação básica, tá? Que é muito fácil, é muito prático. Tá? É isso. A princípio, eu vou deixar ali o grupo. Eu fechei o grupo do WhatsApp ontem porque eu queria que todo mundo que entrasse visse aquela mensagem. Mas a princípio eu posso deixar aberto. Se vocês têm alguma dúvida, postem ela. Peço que postem no horário comercial, vamos dizer assim, né? No horário normal de aula, de preferência no dia de aula, tá? Não é nem porque muitos professores tiveram problema com o aluno mandando mensagem de madrugada, escambau, eu não tenho tanto problema assim. O problema é, eu vejo, tá aqui a mensagem, putz, tá no horário ruim, depois eu respondo. E aí fica, aí vai, né? Eu gosto de responder as mensagens, tem mais um pedido para entrar. Mas é aquela coisa, se vem no horário, para mim o pior problema é esse. Acaba aqui, eu acabo não respondendo porque muita coisa. É muito grupo de WhatsApp, é muita coisa. Então, mas a princípio o WhatsApp fica para nossas dúvidas pontuais. Tudo bem? Bom, como vocês viram aqui, está aberto a alguma discussão. Algum de vocês, meus caros, tem alguma coisa a dizer sobre isso? Outro professor já está usando o Classroom? Como é que os professores estão fazendo? Né? Acham bom? Acham ruim? Diga aí, diga aí. Eles estão fazendo parecido com o senhor, posta as atividades na sala lá, a gente faz e entrega por lá mesmo. Isso. Tá lá, é muito fácil. Tem um mural, que é a aba principal. A gente pode até dar uma olhada, se vocês quiserem. Né? E lá vocês vão encontrar a postagem da semana, né? E os materiais lá. Então lá já está o que? A videoaula dessa semana que eu gravei. E material, a apostila que vocês vão ler. Eu deixei um livro didático inteiro lá para vocês lerem, não um livro inteiro, obviamente, mas eu já deixei o capítulo, essa semana a gente vai abordar o capítulo 1, né? E aí eu pretendo deixar só o capítulo do livro isolado, porque o livro inteiro é pesado, mas tá lá já. Né? E aí tem a aba atividade, tem 3 atividades lá, e mais a presença, que eu já vou falar, mas tem 3 atividades lá. Você clica, uma é o formulário, você clica e vai fazendo. Tudo bem? É isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem mais alguma coisa a dizer? Deixa eu ver aqui, peraí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tudo bem. Deu para entender, pessoal? Sim, Legal, obrigado. Legal. Tá ok desse jeito? Tem outros professores fazendo coisa parecida? Quase todos os professores estão fazendo a mesma dinâmica que o senhor. Ah, que bom, que bom. Que bom, porque daí vocês já se acostumam, né? Se cada professor faz de um jeito, imagino que seja ruim também. Legal, então vai ser assim. Bom, e professor, eu diga vi aí. aí agora no slide aí,
O senhor vai enviar seu e-mail lá no grupo lá pra gente poder enviar atividade por lá? Ou vai ser só pelo Classroom mesmo? Desculpa, repete. Eu vi lá no seu e-mail, tá aí, apareceu no slide lá. Vai poder entregar atividade por lá? A princípio, não. Entrega pelo Classroom, tá? Quando eu falar, e vai ter atividades que eu vou falar, aí você entrega pelo e-mail. Mas essa semana é pelo Classroom, tá? Quando for pelo e-mail, eu vou explicar e vou avisar. Ó, essa atividade deverá ser entregue pelo e-mail. Até para a gente testar. Até para a gente ver se corre tudo bem. Lógico, pô, aperto lá enviar e não vai. Ou então ele não aceita o formato. Aí você vem e fala comigo. Aí se vários alunos tiverem esse problema, aí a gente muda isso ao longo da semana. Você não tem uma semana para fazer a atividade. Mas a princípio é pelo Classroom, tá? Bom, nosso material de estudo e como vão ser as aulas. Quem estava comigo, acho que a maioria de vocês ano passado, isso não vai mudar muito, tá? A gente vai ter toda semana uma apostila com mais ou menos 10 páginas, né? Fico feliz de dizer, algumas apostilas vão ter um pouquinho mais de 10 páginas, né? Tem uma apostila que tem um pocão mais de 10 páginas, mas tem algumas apostilas que tem um pouquinho menos de 10 páginas. Eu consegui essa façanha, tá? Apostila para vocês lerem, tá? Com o conteúdo da semana, né? Que eu faço, eu tiro as imagens, não é uma coisa, vamos dizer assim, não é uma coisa que deveria ser publicada, tá? Mas eu acho que é um resumo bem legal e até didático, na maioria dos casos, do conteúdo da semana. Esse é o material de vocês para vocês lerem. Junto com a apostila, eu sempre gosto de passar um capítulo de livro. Óbvio, não é para vocês lerem os dois, porque aí fica muita coisa. Capítulo de livro é um conteúdo que foi publicado, de um autor tal, que é uma consulta. Tu teve dúvida, leu a apostila, pô, essa parte da apostila tá confusa, vai lá no capítulo do livro. Ou vice-versa. De repente a pessoa prefere ler o capítulo do livro, né? Esse livro da Amabs, eu sei que tem alguns capítulos que eu particularmente acho um pouco confusos, né? Aí você vai lá na apostila. Para você ter uma fonte de consulta, uma outra coisa ali no seu dispor. Como eu falei, lá no Classroom já está esse livro aí, que está essa capa aí, Biologia das Células, o livro inteiro, né? E aí, cada semana eu vou passando o capítulo. O problema do livro inteiro é que ele é pesado. Ele eu não sei, mas é vários megas aí, muitos megas, né? Então, talvez para alguns que acompanham no celular, isso enche o celular da pessoa, não queira eu tô vendo o celular para ver se tá tudo bem, se não é ninguém de vocês mandando mensagem. Não. Tá? Então talvez fique pesado para vocês. Então eu vou tentar capítulo capítulo, como eu fazia no passado. Bom, apostila livro para vocês lerem, aulas no YouTube para vocês assistirem, né? Também vou tentar deixar toda semana um vídeo para ter uma explicação, para ter eu falando, né? Eu tento fazer essas aulas curtas, geralmente não dá muito certo, né? Elas saem um pouquinho longas, e eu vou tentar melhorar isso, vou tentar fazer elas um pouco menos maçantes, abordar só pontos principais, né? Mas tem o conteúdo lá que eu vou tentar postar e esclarecer, né? Que é importante de vocês assistirem também, né? Essa turma que no ano passado era do primeiro ano, vocês assistiam legal as minhas videoaulas. A turma do segundo ano já eu via que tinha muito poucas visualizações alguns vídeos, né? É importante vocês assistirem, tá, pessoal? Ah, mas é muito longa, professor. Às vezes fica mesmo. Quer uma dica? Clica lá no velocidade do vídeo, tá? Dá para você assistir um pouquinho acelerado ou um pocão acelerado, dependendo de o quão você consegue me entender, o quão bem você consegue me entender, né? Eu sei que algumas aulas são pesadas e outras são muito pesadas, essa você vai ter que assistir na velocidade normal, mas eu confesso que muitos vídeos de estudo mesmo, de coisa que me interessa, acadêmicos mesmo, eu consigo nem que seja ali ouvir 1.25, já economiza um tempo, né? Aí fica a critério de vocês.
né? Eu não sei se tem alguma influência na didática, ou mesmo na absorção do conhecimento. Eu deveria até pesquisar isso. É um bom tema para pesquisa, tá? Mas, enfim, é algo que dá para fazer. E, por último, né, eu geralmente gosto de postar outras coisas de interesse, que isso é curiosidades do mundo animal. Você querendo lá se aprofundar, um documentário, um texto, um site, que óbvio, você não tendo tempo, a vida é assim, mas fica lá para quem tiver mais interesse, para quem gostar mais do assunto. Esse é o material, isso aqui está lá agora na sala de vocês do Classroom. Lá tem uma apostila, lá tem um livro didático e lá tem 2 links para 2 videoaulas que dá mais ou menos um pouquinho mais de 40 minutos. Tá? Isso aqui está lá agora. Atividades. Né? De novo, também está lá no Classroom. Quem estava comigo ano passado se lembra que na própria apostila vinham os exercícios no final, né? E geralmente tinha um outro roteiro de atividades. Eram 2 atividades. Isso meio que vai se manter. 2 atividades por semana, uma de fixação, exercíciozinhos, e outra um pouquinho de aprofundamento. Tá? A diferença é que as atividades, vamos dizer assim, de fixação, elas vão estar no Google Forms. Né? Vai ser uma coisa que vocês vão fazer pela rede mesmo, né? Por quê? Porque uma coisa que eu realmente não gostei do nosso curso ano passado era a falta de feedback, de retorno. Tanto de vocês para mim, como de mim para vocês. Mim para vocês, será que tá certo? Eu acho que eu errei. Tá. Enfim. E aí, com esse Google Forms e com todo o esquema do Classroom, uma das coisas que eu quero fazer é ter esse retorno já direto. Então, vocês vão apertar lá, vocês vão ver, e vocês vão ver o que vocês acertaram, o que vocês erraram, né? Hoje, e geralmente eu vou tentar fazer assim, hoje tem lá 10 questões nesse Forms. A maioria delas, 7, se eu não me engano, de múltipla escolha. Por isso não é tão pesado, né? Questão de múltipla escolha em biologia, algumas têm um texto para você ler, um pouquinho mais complicado, mas ler e responder é algo que não deve levar muito tempo. As outras 3, ou 4, ou 3, pelo menos 2 delas são de resposta rápida, então é uma palavra. 2 que você vai ter que escrever lá. Né? Eu acho que só uma que tem uma resposta dissertativa, que também não é um romance, é uma frase, 2 frases, uma oração, né? Então, eu acho que é tranquilo isso. E exercícios mais simples, mais mesmo para vocês fixarem. E aí, uma atividade de aprofundamento, tá? Atividade de aprofundamento que vocês vão ter, geralmente, fazendo no caderno, postar foto, ou mandar por e-mail pelo Classroom mesmo, mas aí é uma outra atividade com um pouquinho mais de trabalho, uma pesquisa, uma atividade prática, vai variar. Nesta semana, como eu falei para vocês, excepcionalmente, não se desesperem, excepcionalmente, é só essa semana, vocês vão ter mais 2 atividades. Uma é uma pesquisa, né, que também não quero algo muito extenso, né, tem uma pessoa entrando. Vou voltar lá. 2 parágrafos, algo assim, né? É para vocês vão ver lá na atividade, mas basicamente vocês vão poder escolher um dos pesquisadores que estão lá. Então tem vários cientistas lá, tem o Darwin, tem a Marie Curie, tem alguns menos conhecidos, o Morgan, né? Vocês vão escolher um deles, vocês vão pesquisar sobre a vida do cara quando esse cara viveu, até aí eu acho muito simples. Mas o importante é que vocês pesquisem também sobre qual foi a contribuição dessa pessoa e quais foram os passos. Então a gente vai falar daqui a pouquinho agora do método científico, do pensamento científico, né, que ele tem uma metodologia, né, o pensamento científico ele tem um rigor, vamos dizer assim. Então qual foi a observação que esse cara fez? Depois da observação, ele levantou uma hipótese. Pô, por que isso acontece? Deve ser por isso, né? Então,
Vou dar o exemplo do Darwin, né? Ele observou a diversidade dos seres vivos na viagem que ele fez. E aí ele perguntou, por que nas ilhas oceânicas tem espécies que só tem lá, né? Tem espécies que só vive lá e em outros. Então, por que essa distribuição de espécies é assim? Né? Ele elaborou a hipótese. Pô, eu acho que é por causa disso. E ele, no caso, ele não conseguiu fazer nenhum experimento definitivo em vida, mas ele fez mais observações que foram corroborando a hipótese dele. E é por aí que vocês têm que ir. Qual a observação que o cara fez? É o Galileu. Ele observou, né, a rotação dos planetas. Ele observou as crateras da Lua, o escambau. Qual foi a hipótese que ele levantou? Qual foi ele fez o experimento? Qual foi a conclusão? Então é isso, né? Vocês resumem isso em um parágrafo. E a outra, essa é a segunda atividade. E a terceira atividade que vocês vão fazer esta semana é uma pergunta. Vocês vão ter que ler 2 textos curtos, né? E aí vocês vão ter que elaborar um experimento científico. Né? Eu faço uma pergunta lá, uma pergunta relativamente simples. A planta que eu chamo aqui de saião, ela tem outros nomes. O saião faz bem para o estômago. Como você confirmaria isso? Como você faria um experimento para provar que o saião faz bem para o estômago? Um experimento científico, né? Eu mesmo tomo chá de saião e meu sogro me recomenda e ele diz que faz bem para o estômago. E, sei lá, melhora para mim. Mas será que é isso mesmo? Será que não rola o efeito placebo? Essa terceira atividade, pessoal, a gente vai responder junto aqui mesmo, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, às 3 da tarde. Se você não puder entrar, se você tiver outras atividades, tudo bem. Eu só quero que algumas pessoas entrem, porque o legal dessa atividade que eu planejei é para a gente fazer junto. Para quem não puder, eu vou deixar gravado essa atividade, a gente vai responder. Eu vou falar, pessoal, a gente vai fazendo junto, mas eu vou querer a participação de vocês. Essa semana são essas 3. Todas as outras semanas vão ser 2. Tá? Às vezes 3, geralmente 2. Ok? Bom, assim, então falamos do material, falamos da presença, falamos das atividades. Agora tem lá, algumas pessoas já perguntaram, algumas pessoas já colocaram uma lista de presença. Também no Classroom, também lá nas atividades. É basicamente uma questão que só tem uma opção, você clica lá, você está presente. Tá? A princípio é só isso, é só para eu ver quem está, vou dizer, acompanhando o curso, mas minimamente entrando, né, no Classroom, quem está ali, quem fez isso, né, quem fez esse mínimo, entrar lá, clicar, opa, estou presente, bacana, né, para a gente ter acompanhamento. A princípio é só isso, tá, pessoal? Eu vou ver aí ao longo do andar da carruagem como é que a coisa vai andando. Então, por exemplo, se eu vir que lá 28 alunos estão clicando na presença toda semana e tá uma maravilha. Só que aí minhas videoaulas têm 3 visualizações. Aí eu vou repensar essa questão da presença de um outro jeito, né? Tem que comentar no vídeo, por exemplo, não sei, né? É isso. Infelizmente, é uma grande infelicidade. Eu não tenho o poder Jedi, né? Nem o poder de projeção astral do. Como é que é aquele cara? O Doutor Estranho, né? Para ir aí na casa de vocês, puxar o pé de vocês, né? Obrigar vocês a fazerem. Infelizmente, a gente depende disso, né? Para presença, para participação, né? A gente está com essa distância. Infelizmente, ainda não dominei esses poderes. Quem sabe um dia, né? Mas eu exorto mais uma vez vocês, né, pessoal? O curso, ele depende muito da participação de vocês realizarem ele direito, de vocês realizarem ele. O aprendizado de vocês está nas mãos de vocês dessa vez. Eu gostaria muito, né, de estar mais perto, fisicamente mesmo, de vocês. Infelizmente, a gente vai começar nosso curso assim. Tranquilo? Mas a princípio tem aí essa lista de presença. Beleza. Uma coisa que eu também não gostei, eu acho que vocês não gostaram também do semestre passado, que a gente vai tentar mudar esse semestre, é a questão da avaliação. Para vocês, principalmente para a turma do 2º ano, que a gente terminou nosso curso, ficou meio, não digo que ficou obscuro, porque eu tentei esclarecer ao máximo,
mas eu gostaria de ter deixado mais claro ainda a questão da avaliação e das notas, né? Ano passado, ou no nosso ano passado, a avaliação minha era muito em relação ao critério de participação, critério de fez. O que está escrito aí, que a avaliação não era punitiva. Ah, você errou. Eu até cheguei a dar o feedback para muitos alunos, falou, essa questão aí você deixou incompleta, dando a entender, eu até tentei dar um feedback mais completo para muitos alunos, dando a entender onde eles tinham errado. E aí muitos deles vieram, pô, mas professor, mas está errado? Mas eu vou perder nota? Não, o critério, infelizmente, o critério é esse. Porque eu não posso. Vocês estão estudando sozinhos, vocês estão vendo o negócio pela primeira vez. Aí vocês erram uma questão, é óbvio que vocês vão errar uma questão. Tá aí para isso, né? Pelo menos algumas delas estão aí para isso, né? Para vocês aprenderem. Então não faz sentido de tipo, você errou, você tirou zero, né? Então no ano passado o meu critério foi totalmente esse, né? E é uma coisa que, felizmente ou infelizmente, eu vou manter em parte nesse ano. Então você errou ali os exercícios de fixação, aquele Google Forms, puxa, errei uma questão, tudo bem, né? Lógico, talvez sua nota não seja a do 10, ou seja a nota completa, mas eu não vou ser com aquele rigor pesado, né? Total, tipo, tirou zero, né? Eu vou considerar, muitas vezes eu vou considerar a resposta, eu vou ver como é que faz aí no Google Classroom, mas eu vou dar uma nota de acordo muito mais com a participação do aluno do que com essa questão do acerto e do erro. Eu vou contar essa participação. E aí uma coisa boa do Classroom, que eu acho que vai ser bom, tem que ver como funciona, né? É que vocês vão saber ali, vamos dizer, a nota daquela atividade já de cara, né? Eu já vou deixar isso para vocês de cara, então a coisa vai ficar um pouco mais clara para vocês, tá? Óbvio, né? Se você escrever lá na resposta receita de bolo ou qualquer coisa, aí a nota vai ser qualquer coisa também, né? Mas eu consigo perceber em muito bom grau o empenho de vocês, né? Consigo perceber a aplicação de vocês e consigo avaliar ali, ó, pô, você se esforçou, não ficou aquilo tudo, mas, pô, bacana. Então as notas vão ser desse tipo e eu quero já deixar isso aí mais claro para vocês, tá? Vocês toda semana vão ter essas notas, essa participação. Às vezes vai ser nota com número, às vezes vai ser só o visto, que equivale a um 10, vamos dizer assim. E aí no final do semestre, no final das aulas eu vou somar ali e tirar uma nota, uma média, tá? E isso eu vou tentar explicar para vocês ao longo do curso também. Mas vocês já vão ter alguma noção do que está acontecendo melhor, né? Os exercícios de fixação, vocês vão ter a resposta ali na hora. E eu tentei fazer isso, as atividades de aprofundamento, quando eu corrigir, vocês também vão ter uma resposta, não vai ser imediata, porque eu vou ter que corrigir, mas vocês vão ter uma resposta assim que eu corrigir lá pelo Classroom, através dessa rúbrica aí que está sem acento, droga, né? Eu vou tentar usar, vou ver como funciona. Tem um ponto de interrogação aí, porque eu ainda estou aprendendo a questão da rúbrica, tá? Não é pela questão da avaliação, não. Eu já sei como vai funcionar o nosso curso. Eu só não sei, né? A questão é tecnológica, pessoal. Tá bom? Então vai ser isso. Vão fazendo, participem, tá? Que a coisa vai dar tudo certo. Não se preocupem com uma avaliação punitiva do professor, eu errei, né? Calma. A avaliação ainda vai levar em conta a nossa atual circunstância. Tá bom? Bom, é isso aí. E aí eu tenho o nosso o papel. Meu Deus, nem sei se eu vou mostrar para vocês. Esse é o do ano passado. Tá um pouco. Né, eu tenho o papel onde eu vou marcando, obviamente todo professor tem, onde marca as presenças, a participação, que isso também vai entrar, vai fazer parte da nota. Essa participação, atividade feita e por aí vai. Alguém pediu para entrar. Peraí, beleza.
Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, professor. Legal, que bom. Bom, eu acho que com isso a gente pode falar um pouquinho do nosso curso, né? Ainda nesse papo introdutório, ainda tem algumas coisas para falar. Ele vai funcionar assim, né? Desse jeito que eu acabei de descrever. O que a gente vai ver no nosso curso? Aí, de novo, tem uma parte muito boa e uma parte que eu acho que não é boa. Que, como eu falei, eu perguntei para a coordenação, né? O que eles me falaram é o curso vai reiniciar do começo, né? E isso é uma parte muito boa, porque, como eu falei no começo aí da aula, faz tempo que vocês viram, acho que eu falei no WhatsApp, faz tempo que vocês viram esse conteúdo, talvez seja nebuloso na cabeça de vocês. Nessa parte de pensamento científico, que a gente vai começar a falar agora, vocês devem ter começado a ver lá com a Luara, presencialmente, né? Num outro mundo, onde as pessoas tinham aula presencial, né? E outros conteúdos, principalmente a parte de biomoléculas, que é complicado, né? Muitos alunos tiveram dificuldade. Então, vamos rever, vamos começar do começo, vamos passo a passo, até porque eu não sei se tem alguém aí me vendo pela primeira vez, né? Mas é claro, isso é muito, pode ser maçante também para aqueles que já viram isso no passado, e biomoléculas eu já até voltei a dar uma revisão. Eu vi que você estava com dificuldade, e no passado mesmo eu dei uma revisão. Então, de novo, esse assunto talvez seja maçante. É a vida, né? Vamos passar por ele e, lógico, vou tentar, ao meu máximo, abordar ele de uma forma diferente, para não ficar de novo a mesma coisa. Até porque não tem sentido de eu gravar de novo a mesma aula, falar de novo a mesma coisa, né? Então é isso. A outra parte boa é que esse problema vai estar só no começo do nosso curso. Essa aula, que a gente vai falar da característica dos seres vivos, eu gravei uma videoaula que eu já tinha comentado muitos daqueles tópicos, né? A aula que vem, biomoléculas, e a outra aula de célula, mas na outra aula de célula a gente já vai aprofundar num nível que não tinha acontecido na primeira vez que a gente viu esse curso. Então, depois dessas 3 primeiras aulas, a coisa vai para frente, né? A gente já vai começar a ver inédito, pela primeira vez na televisão brasileira, né? Nosso curso já vai ser inédito. E aí, nesse primeiro bloco que eram para ser 6, vão ser 5 aulas, a gente vai chegar na célula e se aprofundar na célula, né? A unidade básica dos seres vivos. O menor, eu ia falar mais pequeno, o menorzinho do ser vivo que ainda é vivo, que ainda tem as características da vida. É isso que a gente vai começar, para daí em diante começar a estudar níveis de organização, que a gente vai falar disso, cada vez maiores. Começa no pequenininho, vai para o grande. Esse ano mesmo, em Biologia 2, a gente já vai ver os seres vivos, as espécies, a diversidade, os sistemas, né? Então a gente vai crescendo. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa começar do menorzinho, que muitas vezes não é o mais fácil, que muitas vezes é o mais abstrato, porque uma coisa que a gente não vê todo dia, ou não vê quase nunca, mas está aqui, que é a célula. Legal? Então, com isso, né, essa parte introdutória fora do caminho, eu gostaria já de começar o nosso curso formalmente. Vamos, como eu disse, né, nas palavras, né, sei lá, pau na máquina. Né? Vamos começar aí o nosso curso e vamos começar nesse Meet agora falando um pouquinho de pensamento científico. Como eu não quero me alongar muito mais com vocês, 9h40 já. Vamos fazer uma introdução rápida, tá? Eu sei que para mim isso não existe, mas eu gostaria de uma introdução rápida à nossa aula. Né? Por que pensamento científico? Por que essa aula assim? Por que desse jeito? Porque a gente vai começar a estudar biologia. Biologia é uma ciência, né? E biologia é a parte da ciência, é o ramo das ciências naturais que estuda os seres vivos, tudo aquilo que a gente entende que é ser vivo, né? Se você tem alguma dúvida, pô, mas o que é, afinal de contas, é um ser vivo? Você vai terminar aqui, você vai assistir a minha aula no YouTube, que tá lá, né? Então, lá no YouTube e na apostila,
eu falo um pouquinho mais sobre o que é um ser vivo, o que é a vida, quais são as características básicas e algumas definições básicas. Se você estava comigo ano passado, talvez você se lembre de algo assim, a gente falou disso, tá? Mas eu acho que para todo mundo, você olhar pela janela, dá para você entender o que é um ser vivo. Você olha uma árvore ali, ou um lagartinho, um calango, um inseto, e você olha uma pedra, é bem fácil. Né? A pedra é outro ramo de estudo, a árvore, o mosquitinho, é o nosso ramo de estudo. Então, a biologia estuda essas coisas que estão vivas, né? E a biologia é uma ciência do ramo das ciências naturais. E o que é uma ciência? Né? Eu acho que vale muito a pena, inclusive, especialmente no momento que a gente está vivendo, entender um pouquinho do que é o pensamento científico, que pauta, sempre pautou, né? Tanta coisa na nossa vida, mas que agora virou quase meu Deus, virou uma coisa necessária para o dia a dia. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, todo dia que eu me informo, você tem artigos em pré-print. Que acha isso, mano? Que é pré-print? Né? Você teve a decisão da Anvisa que bloqueou a vacina russa, Sputnik. E aí muita gente falando, mas é por conta do governo, mas é por conta disso, mas é por conta daquilo. Pode ser que seja, não sei. Mas eles fizeram uma avaliação, a avaliação teve critérios científicos, né? Muita gente falando, mas tal remédio funciona, eu uso isso, chá de boldo com losna, né? Mas funcionou na minha tia. Pera, mas isso é um critério científico? Né? Por que não é? Então, vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho nisso. De novo, pela conta do avançar do tempo, do frigir dos ovos e do... Eu acho que do expande a atenção meu e seu, né? Porque as palavras já estão fugidas, a gente vai fazer isso rápido. Né? Então, vai ser um resumo do resumo do resumo do que é ciência. Né? E um pouquinho do que não é. Vocês estão comigo? Só alguém só fala sim, para ver se vocês estão vivos. Aqui parece tudo certo. Estão comigo? Sim, professor. Legal, obrigado. Obrigado, Pablo. Obrigado, Eliane. Cristiane, obrigado. Tá. Então, vamos lá naquele começo que é um pouquinho... Acho que é um clichê, né, meu? Mas é assim mesmo. Né? O ser humano busca explicações para o que está no seu meio. Eu acho que ninguém sabe explicar exatamente o porquê, mas parece muito claro que o ser humano tem essa curiosidade, né? Que está até presente em outros animais, né? Quem já teve um pequeno mamífero aí de estimação, cachorro-gato, e quem já observou o comportamento de outros primatas, sabe que os bichinhos são curiosos, ao modo deles, né? Quem trabalha com baleia, golfinho, dizem que até esses animais têm essa curiosidade, né? Só que a do ser humano é num nível astronômico, astrológico, porque a gente tem uma capacidade muito maior de prever o futuro e de comparar dados do futuro com o do passado, por conta do nosso cérebro gigante, entre outras coisas. Aí eu não sei se tem mais coisa envolvida. Né, mas o animal ele explora o meio dele imediatamente. O ser humano vê uma coisa que aconteceu um ano atrás e está acontecendo esse ano de novo e se pergunta, mas será que ano que vem vai acontecer também? Né? Será que eu posso me aproveitar disso ano que vem também? O exemplo mais claro é o ciclo de crescimento das plantas, reprodução das plantas, né? Então o ser humano tem essa capacidade. Quando o céu estava assim, as estrelas estavam a colar e estava nessa mesma época do ano, as plantas floresceram e deram frutos. Será que eu posso me aproveitar disso? Então o ser humano tem essa mesma curiosidade em um nível muito maior, né? E não é difícil pensar também que essa curiosidade de se explorar o universo tem um papel muito, muito importante na sobrevivência. Isso ajudou sempre o ser humano a sobreviver, né? Desde que ele é um caçador-coletor, e como está explícito, no início da agricultura, no início da pecuária, no início da pesca, né?
essa capacidade de curiosidade do ser humano, de ver um bagulho acontecendo, desculpa, pessoal, de ver uma coisa acontecendo, né? Fala, mas por que isso está acontecendo? Será que é sempre assim? Nossa, isso é desde o fogo, né? Ciclos de crescimento de planta, que calhou na construção de ferramenta, que calhou, né? Em todas as coisas que devem ter sido revoluções verdadeiras, né? A agricultura é chamada até hoje, né? Revoluções verdadeiras na história humana, que permitiram uma maior sobrevivência do ser humano, né? Bom, mas o que pautava esse pensamento? O que pautava essa curiosidade, né? Muita coisa. Muita coisa pautava e muita coisa ainda pauta para todos nós. Isso não é nem necessariamente ruim, tá, pessoal? E nem bom. Isso só é, né? Aí imagina-se, né? E os antropólogos respondem, né? Até certa medida, que tudo isso era pautado por uma série de questões, não só da praticidade, deles verem as estrelas no céu, deles verem que quando as estrelas no céu estavam em uma certa época do ano ali e tal, as plantas floresciam e davam fruto, mas eles buscarem uma explicação para isso. E muitas vezes a explicação era religiosa, muitas vezes era uma explicação animista. Para quem não sabe o que é animista, tipo, vocês sabem, né? Mas é aquela coisa de dar personalidade, dar persona para uma coisa que não tem. Então, pô, a floresta está nos dando frutos, né? O rio trouxe a vida com ele. Temos que dar uma oferenda para o rio. Temos que agradecê-lo. Né? Esse era o pensamento, e tudo bem. E muita gente ainda tem. Né? Em certo nível, eu diria que todo mundo tem um pouquinho de pensamento animista, velho. Não tem uma pessoa que ali de manhã, quando o carro não quer pegar, não conversa. Né? Eu busco ter uma vida voltada para o pensamento científico. Mas quando o meu carrinho não quer pegar de manhã, eu converso, eu passo a mão, o que está acontecendo? Fala comigo, né? Acontece, né? Então, esse pensamento religioso de ter explicações com deuses, de ter uma explicação espiritual, ou até mesmo uma explicação meramente empiricista. Eu faço, funciona. Por quê? Sabe-se lá. Tudo isso sempre esteve pautado no pensamento humano, né? A gente já vem para cá. Ah, tá. Então, era para ter uma animação aí. Tudo bem. Eu posso até pular esse exemplo. Então, eu ia dar um exemplo aí, eu vou passar por ele rapidamente, mas é uma questão, né? Você imagina, tá na apostila isso, você imagina que tem um rio que tem um período de cheia e um período de baixa, anual. É a explicação que eu dei. As pessoas podem olhar aquilo e o ser humano pode ver essa periodicidade e, com a capacidade dele, se aproveitar disso. Mas ele vai ter diferentes explicações para aquilo, por que aquilo acontece, né? Empiricamente, hoje a gente sabe os motivos da chuva, dependendo de onde você está, da maré, né, que vai influenciar no nível não só do mar, mas também do rio, dependendo, né, e outros fenômenos. Mas as pessoas, ao longo da história, tiveram todo tipo de pensamento para explicar esses fenômenos. Né? E o que é a ciência? O que ela tem de diferente? Né? Ela tem algumas especificações. O que eu diria, e eu já tive gente que me criticou por isso, porque eu usei esse termo, mas aí vocês me criticam também, não sei, é o caso, mas o que eu diria, a princípio, é que a ciência é um jeito de pensar, é um jeito de ver o mundo e pensar o mundo com alguns critérios, né? Para mim, não é nem para mim, não. Isso não significa, a ciência é um jeito de pensar, é um jeito de ver o mundo. Isso não significa que a ciência seja um jeito de pensar como qualquer outra. Ah, você tem sua visão científica, mas eu acho outra coisa. Dá na mesma. Não. E eu vou tentar explicar para vocês por quê. Mas isso também não significa que a ciência é o único jeito de pensar válido. Tem outros.
Inclusive, porque tem coisas que a própria ciência não atinge, não pode atingir. Então vamos lá, qual é o jeito de pensar da ciência? Primeiro, tá aí, explicações referentes ao mundo natural, ao que acontece no mundo natural, ao que acontece aqui, ao que acontece que dá para ver, medir, cheirar, botar a língua, ou medir com um espectrofotômetro, que dá para ver de alguma forma, né? E tem coisa que não dá para ver, alguma coisa que está além do mundo natural, alguma coisa que está num plano diferente, numa dimensão diferente, eu não sei. Eu, sinceramente, não vou responder isso para vocês. Mas o que eu respondo, a ciência não tem nada para dizer sobre isso. Então já é uma coisa que a ciência não é que ela não fala que não, fala que sim, ela simplesmente não atinge isso daí. E não é só o sobrenatural, não. Você tem questões do campo da filosofia, por exemplo, né, que não são diretamente referidos ao mundo natural e que a ciência ela simplesmente não pode responder ou ela não pode dar o seu parecer. Né? O próprio fato de eu virar aqui e falar, se eu virasse aqui para vocês e falasse, olha, a ciência é tudo que importa, o resto não importa. Não sou científica, são perguntas do tipo o sexo dos anjos, perguntas que não têm a menor relevância no nosso. O próprio fato de eu falar isso, algum de vocês aí, alunos mais espertinhos, poderia abrir o microfone e perguntar: por que, professor? E se eu conseguiria responder de uma forma científica? Pera, eu acabei de falar que só a ciência importa. E você pergunta por quê? E eu vou ter que responder usando a filosofia, eu vou ter que responder usando outra coisa, outro ramo do conhecimento. Ou seja, eu já me derrotei nesse argumento. Então tem coisas que estão fora do campo da ciência. E isso é normal, isso é bom. Ou não é bom, não é ruim. É. Legal? Essa é a primeira coisa. O mundo natural. Depois que a gente vê o mundo natural, por uma série de motivos e por uma série de coisas que foram desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, a gente estuda esse mundo natural com medidas quantitativas. O nível do rio aumentou. Aumentou quanto? Aumentou um pouquinho. Aumentou bastante. Aumentou muito. Como você disse que aumentou um pouquinho? Não, velho. Aumentou, no mínimo, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, o nível do rio aumentou assim. Era assim, ó. Assim que ele aumentou, assim que ele cresceu. Medida quantitativa. Porque qualquer pessoa entende assim, né? E qualquer pessoa consegue, foi assim, tá, então é mais ou menos uma canela, vamos dizer assim, né? Lógico, isso é no tempo primitivo. Hoje, o nível do rio aumentou 1,5 m, ou aumentou 40 centímetros. Porque 40 centímetros, toda pessoa no universo consegue entender. Exatamente. Totalmente. Né? Então, a gente já entende o mundo que é natural, que dá para a gente ver e tocar, e a gente tenta entender ele de forma quantitativa. Uma coisa que é um padrão que não dependa da visão, do ponto de vista da pessoa. Para ser igual para todo mundo. Né? E a partir disso, a partir dessas observações quantitativas, a ciência ela busca elaborar hipóteses o quê? Testáveis. Hipóteses, explicações, mas explicações que, de novo, qualquer um pode ir lá e ver se aquilo é verdade. Explicações que tem como testar. E o nome desse teste, eu não quero me alongar por isso, senão isso aqui dá uma aula só dela, é o método hipotético dedutivo, um método de dedução. Você faz uma hipótese, você faz uma dedução. Peraí, se isso for verdade, então, né, então, tal coisa. A pessoa que pensava, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa que pensava que o nível do rio subia porque era o rio era uma entidade animista, era uma coisa viva, então se a gente desse oferendas para o rio, ele, no ano que vem, daria de novo a sua fartura para nós, né? Teoricamente, dá para testar essa hipótese, né? Você fica um ano sem dar oferenda e vê se no ano que vem o rio sobe ou desce de novo. Você faz isso por 5 anos e vê o que acontece, né? Então, teoricamente, essa é uma hipótese testável, né? Teoricamente. É um teste. Foi o primeiro que veio na minha cabeça, tá? Enfim.
E essas hipóteses testáveis podem ser submetidas e são submetidas à ciência a experimentos controlados, né? O que significa o experimento controlado? A gente vai falar mais disso à tarde, então eu vou falar um pouquinho agora. O próprio nome diz, né? É um experimento no qual você tem um controle. E controle de quê? Controle de tudo, né? Idealmente, nunca é possível fazer isso, mas idealmente controle de tudo. Se você puder controlar tudo, é melhor. Quanto mais coisa você pode controlar, é melhor. Geralmente é impossível controlar tudo, né? Mas idealmente você controlar tudo e você muda o quê? Você muda uma variável, você muda o que você quer ver. Só um segundo, pessoal. Né? Então, idealmente, vamos supor, eu quero testar um remédio, eu quero testar uma substância numa cobaia animal, tá, pessoal? Vamos deixar as implicações éticas de fora por agora, tá? É assim, é o que eu vou fazer. É um ratinho. O ideal para mim é que eu tenha o ratinho, e hoje em dia em laboratório utiliza os ratinhos sobre a mesma condição ambiental, eles ficam num lugar onde eles têm o mesmo período de luz escuro, eles ficam no mesmo lugar onde não tem perturbação nenhuma, eles são ratinhos de uma certa linhagem de ratinhos que é geneticamente muito parecida, tem pouca variação genética, né? E aí o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou variar é eu vou dar essa substância pro ratinho. Mas não basta dar a substância pro ratinho. Eu tenho que ter um grupo controle. Porque eu tenho que ver o que aconteceu. Eu tenho que ter uma base para comparação. A gente vai falar mais disso à tarde. Essa base para comparação sempre é o grupo controle. Porque eu dei a substância pro ratinho e eles ficaram doentes. Então a substância é tóxica, né? De novo, é experimento da cabeça, tá, pessoal? Eu não quero fazer mal para os ratinhos de verdade, não. Mas vamos supor, dei uma substância para o ratinho, fez mal para o ratinho, a substância é tóxica. Será mesmo? Pode ser. Tudo indica que sim. Mas será que não aconteceu que eles detetizaram lá o laboratório e os ratinhos estão intoxicados por causa disso? Será que não é um vírus que está se espalhando pelo ratinho? Ou uma bactéria, uma doença? Como saber? Você dá a substância para alguns ratinhos e não dá para outros. Você tem um grupo controle. Então só os que tomaram substância. É tudo igual. Eles estavam no mesmo lugar, nas mesmas condições. Só que só uns ficaram doentes. Os que tomaram a substância. Aí sim dá para falar. Com muito mais certeza. Ou não, ou todo mundo ficou doente. Todos os ratinhos passaram mal. Então é outra coisa que está acontecendo. Então, de novo, é uma coisa que talvez eu seja mais preciso, mas eu acho que é bom de entender. É uma definição. A ciência é um refinamento sobre o senso comum. É uma coisa que a gente já tem e que a gente já consegue trabalhar às vezes. A gente tende muito a fugir disso. Mas é o que a gente já trabalha às vezes. Só que isso é refinado, né? Mais uma vez, você vai comprar um carro usado, a pessoa vai comprar um carro usado, a pessoa vai usar essas mesmas estratégias hipotético-dedutivas. Indutivas. Indução é aquela coisa, se você viu antes, você vê agora. Dedutivas. Dedução. Indução. Você viu antes, você vê agora. Se eu largar o que vai acontecer se eu largar papel higiênico? Vai cair. Como você sabe, porque toda vez que alguém largou alguma coisa na história do universo, caiu. Então essa vez também vai cair. Isso é indução. Você prevê o que vai acontecer. Você previu, desculpa, o que vai acontecer. Né? Então, o camarada vai comprar um carro usado, ele usa essa metodologia. Ele vê lá se está batendo pino, ele vê a quilometragem, um carro nesse estado, com essa quilometragem alta, com certeza o odômetro foi manipulado. Método hipotético dedutivo. Né? Todo mundo tem isso. Agora, o problema, a ciência é o refinamento disso, com tecnologia e com critérios super rigorosos. E segundo, a ciência meio que obriga a gente a usar esse pensamento o tempo todo. Porque a gente usa esse pensamento quando é do nosso interesse. Mas quando é do nosso interesse, a gente foge dele rapidinho. E, de novo, se vocês são como eu, vocês estão vendo uma enxurrada disso acontecendo no nosso mundo no nosso modo de vida. Né?
pessoas que acreditam piamente que um remédio X ou YZ, ou chá de qualquer coisa, cura ali a Covid, e não há força no céu e na terra que vai convencer essa pessoa de pensar diferente. Isso não é pensamento científico. Pessoas que estão convencidas ali de outra coisa, de que a decisão da Anvisa foi política, eu não sei também, mas que nem leram o relatório da Anvisa. Pera, você nem leu o relatório, cara. Então, todo mundo, isso é para todo mundo, eu, vocês, todo mundo tem uma tendência louca a fugir desse pensamento científico. Então a ciência busca levar a gente sempre de volta. Aí, peraí, tô passando, eu sei que eu tô passando, tá bom. Então eu vou apresentar para vocês, rapidamente, porque eu sei que a aula está avançada, um método científico, né? Que vamos dizer assim, as regrinhas que o cientista segue, né? As caixas que o cientista dá o tique ali para seguir na sua missão, no seu trabalho de cientista. Como a ciência avança, tá? Obviamente, não é óbvio, tá? Desculpa, não é óbvio. Mas, para quem trabalha com isso, é meio óbvio. Para vocês, não. A coisa não funciona desse jeito perfeitinho. Não funciona. A coisa é um processo muito mais orgânico. Né? O que eu acabei de falar, na verdade, é uma mentira. O cientista não vai ticando. Eu fiz a minha observação, pronto, agora eu vou levantar uma hipótese. Isso não acontece. A coisa ele tem uma hipótese, né? E aí ele vai observar para ver, pô, mas eu não pensei nisso ontem, eu pensei nessa hipótese agora. Aí ele faz uma observação para ver se tem algum cabimento à hipótese dele. Fala, ó, aí ele faz o experimento para testar a hipótese, o experimento está totalmente errado, mas dá uma nova pergunta para ele, né? Dá uma nova pergunta que ele vai ter que voltar lá na pesquisa bibliográfica para ver se aquilo faz sentido. E aí ele está no banho, ele pensa em outra coisa. Então a coisa não funciona bonitinho assim. Isso é só uma simplificação. Tá? Mas como é que a ciência funciona? Tu pega uma observação do mundo natural, você observa o problema, né? E a partir dessa observação, desse problema, desse levantamento, você elabora uma hipótese, né? Aqui a gente está focando nas ciências naturais, porque biologia é a aula, mas pode ser ciências humanas também. Você pode pensar. Espera aí. Já respondo, Pablo. Eu só vi sua mensagem agora. Eita, peraí, aconteceu alguma coisa? Minha internet acabou. Peraí, eu vou gravar, depois você assiste. Dá-se o jeito. Peraí. Então, onde é que eu estava? Assim, pode ser uma observação urbana. Como os alunos do Instituto Federal estão lidando, quão bem eles estão aprendendo com o ensino à distância. Eu posso levantar uma hipótese. Eu acho que está tão bem quanto o ensino presencial. É uma hipótese. E aí você faz o experimento. Nesse caso, o experimento seria, sei lá, um tipo de avaliação com vocês para ver em que pé vocês estão e comparar com as outras turmas. Se está no mesmo pé, se está mais avançado, mais abaixo. E aí você analisa os resultados. Nessa análise dos resultados, geralmente, na maioria dos casos, de forma matemática, de forma estatística, né, de forma rigorosa. Não é, eu acho que melhorou, uns melhoraram, outros pioraram. Não. Você vai ver a média dos alunos, você vai ver, né, a média da nota. Você fazer análises estatísticas para ver quantos por cento melhorou, piorou. Se confirmou a hipótese, beleza. Se não confirmou, beleza também. Essa hipótese estava errada. De volta para plano de projetos. Esse é o método científico, pessoal. Né? Eu vou tentar aplicar isso à pergunta do Pablo do tamanho do cérebro do elefante. Por que o elefante não domina o mundo se o cérebro dele é tão grande? É um problema. Né? E esse problema tem uma hipótese subjacente. A hipótese é maior cérebro, eu falei do cérebro gigante na apresentação, maior cérebro, maior capacidade cognitiva, né?
Então, para essa hipótese, a gente não precisaria nem fazer um experimento muito elaborado. Acho que a primeira coisa é medir o cérebro de vários animais que têm o cérebro grande e comparar com a capacidade cognitiva deles. O elefante tem o cérebrozão. E o elefante é até que bastante inteligente, né? Ele só não se compara com a gente, né? A baleia azul tem o maior cérebro do mundo. E ela até que é bastante inteligente, mas, de novo, ela não resolve equações integrais. Ela não tem essa capacidade, até onde a gente saiba. Você analisando os resultados, você vai descobrir que a sua hipótese não tem muito fundamento. Quanto maior cérebro, mais inteligente, é uma coisa que não funciona muito bem assim. Agora, se você analisar direitinho os dados, você vai ver que quanto maior cérebro em relação ao tamanho do corpo, aí sim. Aí sim funciona. O ser humano pode não ter o maior cérebro de todos, mas ele tem de longe, o maior cérebro em relação ao tamanho do corpo. O nosso corpo não é tão grande, mas o nosso cérebro é gigante, pro tamanho do corpo. O cérebro do elefante é grande? É grande, mas o elefante é gigante também. O cérebro do elefante não se você comparar em relação ao tamanho do corpo dele, não é tão grande. O ser humano, o segundo maior que tem, se eu não me engano, é o do golfinho, e o terceiro maior que tem é o do chimpanzé, que são os bichos com maior capacidade ali de inteligência, e que a gente até observa traços culturais neles. Tá, eu vou verificar isso assim que ela acabar. Já tá acabando, pessoal. Eu acho que eu vou ter que... Não, eu vejo. Beleza. Esse é o método científico. Ele leva a, como está escrito aí no esquema, não devia estar isso aí no esquema. Ele leva a conclusões. Esse esquema também é o mesmo esquema, tá, pessoal? A corroboração ou a falsibilização de hipóteses. A hipótese estava certa, ou pelo menos estava certa até aqui, né? Parece que ela está certa. Eu fiz o experimento e parece muito que ela está certa, né? Até agora, a gente sabe, parece muito que quanto maior o cérebro do organismo pelo tamanho do corpo, mais inteligente ele é, né? Se algum dia a gente encontrar alienígenas, o alienígena tem o cérebrozinho desse tamanho, um corpãozinho desse tamanho, e ele é super inteligente, a gente vai ter que rever isso. Mas tudo que a gente tem de observação indica para essa conclusão, né? E esse acúmulo de conclusões pode levar a várias coisas, principalmente a duas: a uma lei e a uma teoria. Tá? Quais são as diferenças? A lei é uma generalização teoricamente mais simples a partir de casos particulares, né? Então a gente observou casos particulares, a gente poderia elaborar a lei. Eu não sei se tem nome essa lei, a lei do... Peraí, deixa eu ver quem foi. A lei do Pablo, né? A lei de Pablo, que diz que quanto maior o cérebro de algum animal em relação ao tamanho do corpo dele, maior a capacidade cognitiva desse animal. Seria uma lei, né? É uma generalização a partir de casos particulares de um tema particular, né? Geralmente a lei, no entanto, tem caráter matemático. Você expressa ela de forma matemática. As leis em física, todas elas são expressas de forma matemática. Lei da gravidade, a lei de Newton, que é que eu lembro? Primeiro, a segunda, né? Força igual a massa vezes aceleração. É uma lei. Ele observou, né? Fez o experimento lá várias vezes, tacando a pedra no chão, ou impulsionando alguma coisa com uma certa força, mediu a aceleração, mediu a massa, e ele viu. Para tudo que eu testei, força igual a massa vezes aceleração. Então, é a lei. Assim que funciona. E, de uma forma mais abrangente, um conjunto maior de fatos, observações, hipóteses, vão englobar o que a gente chama de uma teoria científica. Né? Teoria científica não é o mesmo que teoria no dia a dia.
No dia a dia, a teoria ela é uma hipótese, né? Uma hipótese informal. Ah, cara, ó, eu tenho uma teoria de por que muita gente não está conseguindo fazer a atividade do Classroom. Eu acho que eu não habilitei lá o botãozinho. É uma teoria. Isso no dia a dia. Em ciência, não é assim. Em ciência, a teoria é algo muito mais abrangente, né? Teoria da relatividade, né? Teoria gravitacional newtoniana. É o conjunto de todas as leis, hipóteses, observações do mundo de acordo com as leis de Newton, que funcionam muito bem na maioria dos casos, né? Explicam o universo, explicam a gravidade, explicam o movimento dos objetos no espaço. Maravilha. Né? Depois veio a lei a teoria, né, da relatividade einsteiniana, que explica tudo que o Newton explica, mas explica um pouco mais, explica objetos próximos à velocidade da luz, o escambau, né? Explica coisas que estavam fora do escopo da... Então é uma coisa grande. Em biologia, a gente tem duas grandes teorias que pautam todo o nosso pensamento. A teoria da evolução e a teoria celular. Então são duas grandes teorias que pautam. Né? A evolução, ela pauta. Toda a vida que a gente encontra, todo ser vivo que a gente encontra, a gente já pressupõe, a gente já parte do princípio que essa teoria é verdadeira, a gente já vai analisar isso com esse pressuposto. Esse organismo evoluiu a partir de formas ancestrais. A mesma coisa para a teoria celular. A gente encontra o organismo, esse organismo é feito de células. A fisiologia dele funciona a partir de células. É uma coisa que foi levantada a partir de muitas observações, muitas coisas. A teoria é meio que o objetivo final da ciência, só que ela não é em si mesma final. Não é game over, não é fim do jogo. Sempre pode-se avançar. Sempre pode-se ter uma outra teoria que suplanta essa. Ok, pessoal? Isso aí vai ficar para depois. Beleza. Espera aí. Estão vivos, pessoal? Alguém responde sim, rapidão. Sim, professor. Tá bom. Então, eu vou pular lá a parte do Popper e do... Senão a gente não sai daqui hoje. Mas eu vou falar uma coisa que é importante, que eu tenho que falar para vocês. Do método científico. Que ele é isso aí que eu falei. Mas um ponto importante que está nesse esquemazinho aí é, primeiro, que você tem um feedback positivo. As hipóteses, sejam elas confirmadas ou não, as observações, elas vão levando a novas ideias, que vão levando a novas descobertas, que vão levando a novos experimentos, que vão levando a novas hipóteses. Então, esse esquema aí, se vocês parem um pouquinho aí, depois pausem a tela aí, quando vocês puderem, analisem ele um pouquinho, e eu vou mostrar uma forma mais complicada dele daqui a pouco. Tem esse feedback. A ciência, ela tem esse feedback positivo. Uma coisa vai levando a outra que estimula a própria ciência a ir se desenvolvendo. Os próprios benefícios tecnológicos, né? Às vezes uma área da ciência influencia a outra. A biologia celular, a citologia que a gente vai estudar, o estudo da célula, depende de uma outra ciência, de uma outra tecnologia que é a microscopia, que depende da física. E por aí vai. E outra coisa, que está aí nesse esqueminha, é o feedback da comunidade, a análise da comunidade, a crítica da comunidade, né? Então, você fez aquele método científico, você fez o experimento e chegou a uma conclusão. Que bonito, né? O que você faz? Hoje em dia, o que você faz é você publica um artigo científico. Você já deve saber isso, né? Você faz uma publicação. Para quê? Para as pessoas lerem. Para as pessoas olharem, lerem. As pessoas vão olhar, ler e criticar. Meter o pau. Né? E é bom que elas façam isso. Isso é bom. Porque, às vezes, você, na ânsia de provar que sua hipótese está correta, na ânsia de mostrar que você está certo, mesmo que você acaba deixando passar uma coisa ou outra. Mesmo que você seja crítico. A vida é assim, o ser humano é assim. E aí vai vir outra pessoa e falar, oh, mas isso aqui, faltou isso aqui. Oh, mas e se você testasse desse outro jeito? Então, a publicação científica ela serve para isso, para você ter um feedback da comunidade, uma revisão por pares. Você trabalha com uma coisa, a pessoa que também trabalha com uma coisa vai olhar aquilo e vai ver se está certo ou não. Né? Então, hoje em dia você tem muito essa coisa de, não sei se vocês acompanham, mas sai remédio para Covid, vacina, estudo.
E aí saiu pré-print. Qual a ideia do pré-print? Eu terminei o meu artigo, é sobre um assunto super importante, que está tendo uma pandemia do mundo, isso pode ajudar. Então vou publicar logo, vou liberar logo para as pessoas lerem e já irem lendo e já irem vendo a conclusão que eu cheguei. Que tal remédio é importante, que tal coisa é importante, que a vacina funciona, que a vacina não funciona. Legal. Só que o pré-print é você terminou o seu artigo. As pessoas ainda não revisaram. Os cientistas, as pessoas do periódico, o revisor do periódico ainda não leu aquilo. Então o revisor do periódico pode ler aquilo e falar, meu, essa metodologia está totalmente furada. Esse experimento que você fez não prova isso que você disse que você fez. Né? Aí todo mundo já leu o pré-print, já falou, e aí você tem essa dificuldade da comunicação científica, porque no final aquilo não foi bem assim. A conclusão que ele estava falando não era bem essa. É uma coisa que eu não vou entrar em detalhes, mas está acontecendo muito ultimamente. Para isso, para aquilo, algumas vezes não. Mas está, né? Então a revisão por pares é importante. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar o semi-complicado. Deixa eu ver. É isso, o semi-complicado. Ah, depois eu deixo um pouquinho complicado aí. Mas é isso. Você tem exploração e descoberta, as observações, as perguntas, a pesquisa na literatura, que leva a ideias, né, que podem ser vistas com observações, com interpretações, com experimentos, que leva a resultados, né, e que o tempo todo tem que conversar com a comunidade científica. Isso aí que vocês estão vendo seria um esqueminha um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais completo da metodologia científica, tá? Aqui eu vou deixar um pouquinho o totalmente complicado, enquanto eu deixo a pessoa entrar na sala. Voltamos aqui ao totalmente complicado. Isso aqui eu tirei de um site que eu vou passar para vocês no Classroom, que é sobre pensamento científico. O site é incrível, né? Eu conheci esse site alguns anos atrás, mas ele não estava completo. Agora ele tem muito mais material. Está em português de Portugal. É a vida, algumas palavras vão estar diferentes. Mas é um site muito bom se vocês puderem e tiverem o tempo de fuçar. Né? O texto que vocês vão ter que fazer para uma das atividades, inclusive, é desse site. Legal, pessoal? Ok, mais uma pessoa entrando. Vamos deixar ela entrar rapidão. Esse aí é um resumão do pensamento científico. Vocês puderem depois dar o pause. E agora vamos terminar a aula só nesse guia aí, que também está no site, o guia do pensamento científico. Tem mais um? Tem mais um, mas eu vou pular. Acho que esse guia é mais importante. Deixa eu ver. Tá. Então, ó, foca-se no mundo natural e tem como objetivo explicar o mundo natural. Se não tem essas duas coisas, não é ciência. E tudo bem, tá, pessoal? Tem um monte de coisa que não se foca no mundo natural e tem como objetivo outras coisas que não é ciência e que ótimo, é outro campo do conhecimento humano. É outro campo da habilidade humana, né? Se a gente pensar, até a matemática pura não se inclui nessas duas categorias, né? Enfim, use ideias testáveis. Tem muita coisa aí que acha que é ciência, ou que se diz ser ciência, mas não usa ideias testáveis. Baseia-se em evidência, envolve a comunidade científica, conduz uma investigação, e os investigadores tentam sempre se portar cientificamente, tentam sempre pensar, e se eu tiver errado? Tentam sempre pensar, e se essa ideia que eu tenho estiver errada? Né? E se for tudo diferente do que eu estou pensando? Né? Muita gente, inclusive algumas pessoas que dizem ser muito científicos, já começam do pressuposto ali, ó, isso aqui está certo, vamos construir a partir daqui. Ciência não tem isso. Né? Ou pelo menos até tem, né? Você parte de algum lugar, mas sempre sabendo que ali é um castelo de cartas, aquilo pode cair. Ok, pessoal? Vamos parar por aqui, o tempo já está muito extenso, tá? Vou parar a apresentação. Ufa! É isso, pessoal. Essa foi a nossa aula introdutória, tá? Eu vou ver o que está acontecendo ali
na permissão para acessar. Não sei o que está acontecendo. E é isso. Façam essas atividades. Como aqueles de vocês. Ah, boa. Prazos, eu não falei. Né? Então, uma coisa de cada vez. É para entregar tudo hoje? Claro, você não terminou? Ainda não terminou? Não é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. A internet cai bem nessa hora, já pensou? É arriscado fazer essas brincadeiras. Tá. Não é para entregar tudo hoje, tá? Se você olhar lá no Meet, o prazo de todas é para a semana que vem. A gente vai manter o prazo que era no... Desculpa, Letícia. Eu vou manter o prazo que era antes. Tá, pessoal? Nossa, eu realmente não vou fazer mais essa brincadeirinha, né? Porque vai que a internet cai bem na hora que eu vou me explicar, né? Enfim. A frequência é para hoje. A frequência vocês têm que clicar lá hoje. Tá? Mas todas as atividades é para uma semana. E aí, às 3 da tarde, eu vou voltar no Meet. Quem puder, aqueles de vocês que puderem, entrem. Aquela frequência é só apertar. Quem puder, entre, tá? Porque a gente vai fazer a terceira atividade, a atividade do texto. O que eu falo? Se vocês puderem, leiam, vão fazendo a atividade hoje, vocês têm o dia de hoje para isso, pessoal. Tá? Então, vou fazer a atividade às 3 da tarde, vocês já tendo lido, já tendo feito alguma coisa, a gente faz junto e, de novo, vai ser um Meet rapidinho que eu vou deixar gravado. Eu tava vendo, acho que vai ser jogo rápido, mas eu vou precisar que vocês participem. Tá? Então, às 3 da tarde a gente volta aqui hoje. De novo, vai ser uma coisa só de hoje, tá, pessoal? Não vou fazer isso toda semana, 2 lives. É muita coisa. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Eu vou ver o que está acontecendo lá no sala de aula. Vou ver se eu arrumo. E aí eu mando para vocês no WhatsApp. Tá bom? Então é isso. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta, algum problema?